Olá, bem-vindos a mais uma aula Paraná. Professor Neckel, Wagner Neckel, e essa aula é de matemática da primeira série do ensino médio. Nós vamos falar da consequência, da definição do logaritmo e 3 casos especiais de novidade nessa aula. Terceiro, quarto e quinto caso nós vamos ver na sequência. Mas antes, gente, olha só, não esqueça, um lembrete especial aqui para você. Entra no Classroom, faz as atividades, que isso garante a sua presença. Você pode acessar pelo aplicativo Aula Paraná. Lá você tem um network, que a gente chama, você consegue conversar com seus colegas, com o seu professor. De lá você tem acesso às aulas, de lá você tem acesso principalmente você perdeu alguma coisa e falou, poxa, professor, você vai falar do caso 3, 4 e 5 nessa aula, mas cadê o primeiro e segundo caso? Então, nós vamos revisar nessa aula também, mas vale a pena você voltar na aula anterior, está disponível lá no canal do YouTube, para você praticar um pouco o conteúdo que foi explicado. Beleza? Olha só, se você está na TV aberta, resolvendo as atividades aqui com a gente, não esqueça de entrar em contato com a sua escola e entregar as atividades. Certo? Muito bem, gente. Na aula anterior, nós vimos, a gente revisou as propriedades dos logaritmos e também falamos do primeiro e do segundo caso, casos especiais como consequência da definição do logaritmo, caso 1 e 2. Nessa aula nós vamos revisar o caso 1 e 2 e entrar no terceiro, quarto e quinto caso, por consequência da definição do logaritmo. Tem algumas soluções que são imediatas. Às vezes você fala, poxa, professor, sempre eu vou ter que resolver equacionando o problema. Eu tenho log e transformo numa equação exponencial pela definição, e aí eu tenho que resolver sempre? Não, porque você tem 5 casos especiais que a gente vai fechar hoje e estudá-los, né, em sequência, para resolver de forma mais fácil, imediata e direta, quando você olhar e perceber que é um exercício de modelo de um dos casos especiais. Bem, no primeiro caso, lembrando da aula anterior, é quando o logaritmando é igual a 1. Quando log de 1 na base A é sempre 0, ou seja, independente do valor de base, o resultado é sempre 0 quando o logaritmando é 1. Olha no exemplo, log de 1 na base 8, resposta é 0. Você pode até aplicar a definição, olha só, você pode até aplicar a definição do logaritmo. Pega o 8, eleva a x e iguala a 1. A única forma de você conseguir um 8, né, uma potência de base 8 para ser igual a 1 é 8 elevado a 0. Não tem saída. Por isso que sempre que o logaritmando for 1, independente do valor da base do log, a resposta sempre é 0. Esse é o caso 1. No segundo caso, por consequência da definição do logaritmo, a gente tem resposta igual a 1 sempre que o logaritmando for igual à base. Então, olha só na tela, log de A na base A é igual a 1. Isso quer dizer que, gente, log de 9 na base 9 é igual a 1, como está o exemplo na tela. Mas quer dizer também que log de 15 na base 15 é igual a 1, log de 200 na base 200 é igual a 1, porque você tem um caso especial e pronto, modelado para a resposta já certa, ok? Então, para você praticar, nesse momento, o exercício 1, vai praticar e resolver o log de 1 na base 121 e o log de 32 na base 32. Você vai relacionar a solução desses dois logaritmos com essa coluna. Resposta é 1 ou resposta é 0? Você tem um tempinho para fazer. De preferência, utilize os casos, né? 1 e 2, casos especiais para a resposta imediata. Beleza? A gente já volta com a solução.
Muito bem, lembrando dos casos especiais, primeiro e o segundo, aqui na letra A, log de 1 na base 121, a resposta é 0, porque quando o logaritmando é 1, o valor do log é sempre 0. E quando o logaritmando é igual à base, o valor do log é sempre 1. Inclusive, você pode desenvolver o cálculo, né, usando a definição. Base fica elevada a x, então 121 elevado a x, e a gente iguala essa potência ao logaritmando, que no caso é 1. Então, 121 elevado a x igual a 1, eu transformo 1 em potência de base 121, lembrando que eu preciso igualar as bases, porque agora eu tenho uma equação exponencial. E para resolver uma equação exponencial, lembrando, né, quando a minha incógnita está no expoente, eu preciso ter bases iguais para esquecer as bases e trabalhar com os expoentes. E é isso que a gente faz aqui. Iguala as bases, esquece as bases e trabalha com os expoentes. Quando eu igualo os expoentes, x igual a 0. Mas a gente já sabia, porque o caso 1, caso especial, diz que toda vez que o logaritmando for 1, você já responde 0. E no item B, toda vez que o logaritmando é igual à base, a gente resolve e encontra o valor igual a 1. Exercício 1 resolvido. Exercício 2, mais uma vez, ó, você tem aqui no item A, diz para mim, rapidinho aí, qual é o logaritmando no log de x na base 500 para ser igual a 1? No item B, qual é o logaritmando num log de x na base 23 para ser igual a 0? Tem um lembrete aqui do ladinho, hein? Você tem uns minutinhos para resolver e a gente volta com a solução.
você vai perceber que usando os casos especiais, você resolve com mais facilidade. Basta verificar se o logaritmo apresentado está em um dos modelos dos casos que a gente tem, né, de casos especiais. Aqui no item A, para o resultado ser 1 de um logaritmo, eu preciso ter o logaritmando igual à base. Então, x tem que ser 500. No item B, eu tenho que ter, para ter um resultado 0 de um log, eu preciso ter o logaritmando igual a 1. Então, 23 elevado a 0, aqui, x igual a 1. Resposta, x igual a 500 no item A, x igual a 1 no item B. Aplicando caso 1 e caso 2, casos especiais. Bem, e agora o terceiro caso. Nós vamos ler na tela o terceiro caso e fazer uma interpretação de que modelo, de como esse logaritmo é apresentado e qual seria a resposta imediata. Bem, no caso 3, a gente tem essa escrita de logaritmo. Log de A elevado a B. Perceba que o logaritmando, ele é uma potência. Tem base e expoente. Tem a base também do logaritmo. E toda vez que você tiver uma base no logaritmando igual à base do logaritmo, a resposta será o expoente do logaritmando. Percebeu? Log de A elevado a B na base A do logaritmo, a resposta será B. Ou seja, logaritmando é uma potência, tenho 2 elevado a 3. E um log na base 2. Quando a base do log é igual à base do logaritmando, a resposta é o próprio expoente. Lembra, a gente não pode ter aqui no caso um valor de A negativo, né? O A é sempre maior que 0 e diferente de 1, que é a condição de existência do logaritmo. Por que isso acontece? Porque a gente entende que, nesse caso, a resposta, nesse caso 3, a resposta é o expoente do logaritmando. Olha só, se você aplicar a definição do logaritmo, automaticamente você vai perceber que a única resposta possível é o próprio expoente apresentado. Se você observar aqui na própria escrita da tela, se eu pego aplicando a definição do logaritmo, tá? Se eu pego a base do logaritmo e elevo a um valor b esperado de resultado, automaticamente você tem a elevado a b igual a elevado a b. Ou seja, o expoente é a própria resposta do logaritmo. E assim fica fácil. Olha só os exemplos. Log de 8 elevado a 11 na base 8. A resposta é 11. Log de 4 elevado a menos 3 na base 4. Dá menos 3. Log de 2,8 elevado a 11,23 avos na base 2,8 dá 11,23 avos. Perceba que esses 3 exemplos são exatamente iguais na aplicação do terceiro caso especial. O terceiro caso especial como consequência da definição do logaritmo. Ok? Então lembra lá, você vai fazer o exercício agora, você vai observar aqui. Log de 1,8 elevado a 3 na base 1,8 vai ser igual a isso. Eu não vou falar que eu não vou dar spoiler aqui, né? Esse aqui vai ser o valor de x. Aí o log de 7 elevado a 4 na base 7, você tem o resultado, pelo terceiro caso especial, que eu não vou falar agora, que é o valor de y. Eu quero que você resolva o x menos y, certo? Então você resolve o x, resolve o y e depois subtrai as respostas. Lembra aqui, caso especial 3, log de A elevado a B na base A é igual a B direto. Aplica o caso especial 3 e resolve o exercício, a gente volta corrigindo.
E aí, foi fácil aplicar aqui o terceiro caso? Vamos lembrar? Eu preciso observar o logaritmando e quando ele é uma potência, o resultado é o próprio expoente. Claro que a base desse logaritmando tem que ser igual à base do logaritmo. Aqui no caso, a resposta aplicando e considerando o caso 3, olha só, log de 1,8 elevado a 3 na base 1,8. Então aqui a resposta já é 3 pelo terceiro caso. Aqui o log de 7 elevado a 4 na base 7 também é 4. Então se x é 3 e y é 4, e eu preciso resolver o x menos o y, 3 menos o 4, resposta final, menos 1. Muito bem. Então vamos falar agora do quarto caso. Existe um outro caso especial, que é consequência também da definição do logaritmo, e a gente vai ver agora. No quarto caso, nós temos o seguinte, ó. Olha a expressão na tela. O A está elevado a logaritmo de B na base A. Então agora você tem uma potência, e essa potência, o expoente, o logaritmo está no expoente da potência. Você tem que olhar essas características de cada caso especial, que ela te ajuda a resolver e lembrar sempre que você encontrar esse modelo de logaritmo para resolver. Então, aqui no caso, o A está elevado a um logaritmo de B na base A, e toda vez que eu tiver a base dessa potência, o A, igual à base do logaritmo que está no expoente, que também é o a resposta sempre será o logaritmando do log que está lá no expoente. É engraçado falar, né, que você está misturando aqui a potência, o logaritmo está no expoente, e lá no expoente tem um logaritmando. Então, esse detalhe que você tem que olhar para identificar que é um caso 4, né? Um quarto caso especial da definição do logaritmo. Muito bem, mas, de novo, gente, ó, condição de existência, o B e o A tem que ser maior que 0 e o A tem que ser diferente de 1, certo? Olha o exemplo, 4 elevado a log de 16 na base 4. Ó. Base da potência é 4, a base do logaritmo é 4, o logaritmo é 16, resposta é 16. No item B, o 2 elevado a log de 8 na base 2, resposta é 8. Aqui no item C, 7 elevado, olha o expoente, log de 49 na base 7. Resultado é 49. Se você aplicar a definição de logaritmo, você vai encontrar as mesmas respostas. Se você chegar aqui e colocar, não sei quanto é, vou chamar de x. Aí você vai igualando as bases. Você vai perceber que o resultado é idêntico. O resultado final vai ser igualzinho ao logaritmando apresentado no expoente. Muito bem. Pensando nisso, no quarto caso especial, como consequência da definição do logaritmo, você vai receber esse exercício. Defina o valor de 2 vezes y, considerando que o y, olha só, o y é 3 elevado a log de 9 na base 3. Basicamente, a gente já sabe que isso aqui vai dar o valor conforme o modelo, né, do quarto caso especial aí de logaritmo. Que o professor Neco não vai falar agora, só para você resolver. Mas enfim, vai achar o valor de y e multiplicar por 2 para encontrar o resultado final. Beleza? Uns minutinhos, você resolve e a gente volta corrigindo.
Lembra, o quarto caso, o logaritmo está lá no expoente. E a resposta é sempre logaritmando apresentado. No caso aqui, gente, olha só. Considerando o quarto caso, 3 elevado ao log de 9 na base 3, a resposta é o próprio 9. Quarto caso. Né? A base do logaritmo que está no expoente é igual à base da potência apresentada. Então, logaritmando é a própria resposta. Aí, para finalizar o exercício, a gente perguntou 2 vezes o y, né? Dobro de y. No caso, 2 vezes 9, então 18. Resposta final. Show de bola! Quinto e último caso para a gente estudar, de novo. A gente está olhando a partir, né, com a perspectiva da definição do logaritmo. A partir da definição do logaritmo, que é log de b na base a igual a um valor esperado, então essa base é elevada ao expoente, né, essa base do logaritmo vem e cria uma potência elevada ao resultado esperado, igual ao logaritmando. Essa definição que a gente já falou em outras aulas, que é a definição do logaritmo, ela traz algumas consequências de resultados já prontos, que são os 5 casos especiais que a gente está estudando nessa aula. E o quinto e último caso especial, olha só na tela. Quando você tiver um log de B na base A igual a um log de C na base A, automaticamente, gente, isso implica que o logaritmando do primeiro log é igual ao logaritmando do segundo log, ou seja, B tem que ser igual a C, senão essa igualdade não é verdadeira. Você tem aqui log de B na base A, log de C na base A, ou seja, o B tem que ser igual a C, senão a igualdade não vai valer. Aqui, então isso implica em B igual a C, lembrando que B tem que ser maior que zero, nesse caso o C também tem que ser maior que zero, o A tem que ser maior que zero, que todos são aí logaritmando e base, tá vendo? Tudo maior que zero e a base aqui tem que ser diferente de 1. Exemplos. Olha só no item A. Log de x menos 5 na base 2, eu estou igualando a log de 5 na base 2. Perceba que as bases são iguais. É só igualar os logaritmandos. Ou seja, x menos 5 igual a 5. Quando eu escrevo x menos 5 igual a 5, eu caio numa equação de primeiro grau. Eu preciso isolar x. Então, o 5 está subtraindo, a gente passa somando, usando o princípio aditivo. E aí, o 5 mais 5 são 10. Então, esse x tem que valer 10 para que esse logaritmo de x menos 5 na base 2 seja igual ao logaritmo de 5 na base 2. E se você voltar substituindo, tá certo. Troca x por 10. 10 menos 5 são 5. Aí fica igualzinho, né? Log de 5 na base 2, log de 5 na base 2. Então, o quinto caso especial é esse, hein? No item B, log de 2x na base 3 igual a log de 6 na base 3. Então, eu vou igualar os logaritmandos, porque eu estou percebendo aqui que as bases dos logaritmos são iguais. Então, 2x igual a 6, 2x igual a 6. De novo, cai numa equação de primeiro grau. 2 está multiplicando, passa dividindo o 6. Lembra? Princípio multiplicativo. Preciso isolar a minha incógnita. Então, 6 dividido por 2 são 3. Nesse caso, o x tem que valer 3 para a igualdade ser verdadeira. E o último item de exemplo, gente, ó, log de x na base 2 igual a log de 8 na base 2. Simples, né? X igual a 8, porque senão a igualdade não é verdadeira. Bem, igualando dois logaritmos, gente, se a base for igual, só igualar os logaritmandos. E aí fica um exercício para você fazer agora. Olha só a igualdade que o professor propôs aqui. Log de 2 elevado a x, perceba que o logaritmando é 2 elevado a x, não é 2x não, tá? Na base 5, e aqui log de 64 na base 5. Então, você vai esquecer os logaritmos e trabalhar com os logaritmandos. Você vai igualar o 2 elevado a x igualar a 64. Aí vai virar uma equação exponencial, é só resolver. Tem uns minutinhos para fazer, aplicando aí o quinto caso especial, a gente volta corrigindo na sequência.
Muito bem, gente, trabalhar com esse quinto caso é lembrar de resolver igualando os logaritmandos. Nesse caso, a gente tem, aplicando aqui, o 2 elevado a x e o 64 são os logaritmandos que nós vamos igualar. Olha só, 2 elevado a x. Então, eu estou trabalhando com uma potência, que a minha incógnita está no expoente. Então, é uma equação exponencial. A forma de eu resolver uma equação exponencial, lembra? É igualando as bases e trabalhando com os expoentes. Nesse caso, eu reescrevo 64 na base 2. Então, 64 na base 2 é o 2 elevado a 6. 2 vezes 2 vezes 2, vai multiplicando, você encontra 64 quando você multiplica 6 fatores de 2. E aí, quando as bases estão iguais, eu esqueço as bases e igualo os expoentes. Então, o x tem que ser 6, porque daí 2 elevado a 6 dá 64, eu fico com a igualdade verdadeira, que o log 64 na base 5 é igual ao log 64 na base 5. Então, esse quinto caso é uma igualdade dos logaritmos. Quando as bases são iguais, a gente esquece os logs e trabalha com os logaritmandos. Lembrando, né? O b é o logaritmando aqui e o c é o logaritmando aqui. Aí eu igualo b e c, que foi no caso 2 elevado a x igual a 64. Certo, gente? Nessa aula a gente trabalhou o caso 3, o caso 4 e o caso 5. A gente, na verdade, completou, né? Fez a revisão do primeiro e do segundo e estudou os outros 3. São 5 casos especiais, como consequência da definição do logaritmo, que dão respostas automáticas para esse log que você tem apresentado. Basta lembrar o modelo de cada um. Né? Você falou, professor, mas são muitos casos diferentes. Você tem que pegar os detalhes. Né? O quinto aqui você viu que a gente igualou os logaritmos. No quarto você viu que o log está lá no expoente. E assim vai. Para cada caso você tem um detalhe diferente. Beleza? Na próxima aula nós vamos continuar aí observando essas consequências da definição do logaritmo e trabalhar alguns probleminhas mais de aplicação. Então não perca a próxima aula, a gente se vê lá e fiquem bem.